Resultado. Voltemos novamente à parte dos elementos do fato típico. Discorremos sobre a conduta, adentremos agora no resultado. O resultado que é a parte mais simples de se entender. Haja vista, o nome já dizia tudo. Desde a nossa infância, a gente resolve um problema, seja ele de matemática, mais tarde seja ele de física, mais tarde seja ele no vestibular, mais tarde lá no exame de ordem. A gente busca responder uma determinada questão para obter um resultado. Esse é o elemento, o segundo elemento que a gente discorre agora. Não há crime sem que haja uma conduta seguida de um resultado. Esse resultado, positivo ou negativo, mas esse resultado, ele diz respeito a algum ato cometido por um determinado agente, por algum determinado sujeito ativo, e desse cometimento, desse fato, nasceu um resultado. Desse resultado, o que a gente tem em mente praticamente é que houve um fator psicológico envolvido para ter um resultado, houve um fator físico, um dano, por exemplo, houve um fator fisiológico, uma lesão, uma morte, pode ter sido oriundo de um fator, como digo, psicológico, mas quando falo psicológico, como que viria à tona? Seria aquela ameaça, mas essa ameaça não é uma ameaça apenas à toa, ela tem que realmente afetar o indivíduo. Deve o sujeito passivo sentir o que poderia gerar dessa ameaça. Um exemplo clássico, só para fechar a parte do resultado, é aquele bêbado que chega e te ameaça. Psicologicamente, você sabe que não passa de lorota o que ele está falando muitas vezes. Não sempre, claro. Mas ele não foi com um tom intimidador, ele não fez você temer aquilo, porque o álcool fez, a embriaguez fez com que ele falasse algo a mais do que deveria, inclusive te ameaçar. Então, essa ameaça, a princípio, ela não toca o teu psicológico. Entretanto, aquela pessoa que está em silêncio, está no seu canto, de repente vem na sua direção e te ameaça. Opa, estamos falando aqui desse fator psicológico que vai provavelmente ter um resultado. Essa ameaça gerou para aquele sujeito ativo um sério problema, porque afetou alguém. Aquele sujeito que buscou na parte fisiológica a lesão a alguém vai ter consequências. Então, todos esses resultados oriundos de palavras expostas, inclusive, por Damásio de Jesus, esses exemplos que eu dou, essas palavras, seja ela fisiológica, seja ela psicológica, física, parte de dano, vem bem exposto por Damásio de Jesus, o qual enaltecemos para rechear com uma citação palpável de um doutrinador respeitável na nossa nação.
Não poderia, não foi da minha mente, das minhas palavras que surgiu, mas sim de alguém que se dedica há muito mais tempo que todos nós, pelo menos muito mais tempo do que eu. Então, usando ele, encerro essa parte de resultado, que é o segundo elemento do fato típico, e adentro, doravante, naquele terceiro elemento, que é o nexo causal. Nexo causal, previsto lá no artigo 13 do Código Penal, já é de grande repercussão, principalmente para aqueles que seguem as carreiras do direito, as carreiras jurídicas, porque praticamente todo concurso, todo exame de ordem, toda prova que se considera realmente forte, tem lá algumas questões sobre o nexo causal. E a teoria usada no Brasil para convalescer o nexo causal é a teoria da sine qua non, como alguns dizem, para ser mais prático. Grave bem, sine qua non. Mas por que guarde bem? Porque nós ainda entraremos já já. Para ver um fato típico, é ainda necessário que exista relação de causalidade entre a conduta e o resultado. Esse liame que liga, esse liame subjetivo que liga, é o que chamamos de nexo causal. Essa relação de causalidade entre a conduta e o resultado. Tratamos do primeiro elemento, conduta, tratamos do segundo elemento, o resultado, e agora nós precisamos ligar um ao outro. Chama-se nexo causal. Teoria da conditio sine qua non. É a regra estabelecida dentro do Código Penal. Sim, motivo pelo qual não existiria razão para discutir. Ou seja, e os casos que vêm superveniente? Como exemplo para entender essa pequena armadilha que existe, a parte superveniente do nexo causal é aquela que diz respeito ao caso onde um sujeito A, esse exemplo é tradicional, atira num sujeito B. Você já sabe, o sujeito A, sujeito ativo, sujeito B, sujeito passivo. Atirou no sujeito B. Essa conduta vai implicar no resultado. Vejamos. Chamaram a ambulância. Vieram os bombeiros, o pronto-socorro estava apto para receber esse sujeito passivo B, que não morreu em virtude do disparo de arma de fogo, mas ocorreu o seguinte, que na viagem em direção ao pronto-socorro, pelo excesso de velocidade da ambulância, acabou por colidir em um caminhão. E esse sujeito passivo B morre no local em virtude deste acidente. O sujeito ativo A, que deflagrou o tiro, vai responder pelo quê? Muito bem.
ele atirou, mas o resultado morte não se deu por motivo do disparo de arma de fogo dele, e sim de um acidente. Então, o sujeito ativo A vai responder pela lesão que ele causou ao bem jurídico tutelado contra o sujeito passivo B. Ou seja, nesse caso, disparou é o quê? Uma tentativa de homicídio. Ele responde por isso, e não pela morte do sujeito passivo B. Isso é uma causa superveniente. Mas, ademais disso, tem as causas absolutas ou absolutamente independentes. Também tem as relativamente independentes, que também são conhecidas como relativas. Essa alternativa é por quê? Vamos buscar pessoa que envenena um sujeito, mas ocorre que a pessoa morreu não em virtude do envenenamento, e sim em virtude de uma parada cardiorrespiratória, um ataque cardíaco. Esse infeliz acontecimento, estamos nos deparando novamente com uma questão absolutamente independente. Percebeu que essas causas, elas podem fazer com que liguem a um crime ou não. Nesse caso, estamos novamente diante de uma resposta por parte do que aplicou a estratégia de envenenamento, responder pela tentativa de homicídio. Haja vista a morte, a causa mortis ter sido pela parada cardiorrespiratória, pelo ataque cardíaco. E já dentro das causas relativamente independentes, por si só não produzem o resultado. Vejamos se a conduta do agente era decisiva para obter um determinado resultado. Esse é o exemplo clássico que eu busco, é aquele da hemofilia. O sujeito conhecia que aquele sujeito B, o sujeito A conhecia que o sujeito B tinha hemofilia, ou seja, aquela doença que é fácil de dar uma hemorragia. Melhorando, briga e lesiona o sujeito B, sabendo que ele tinha problemas de saúde. A morte se deu por hemorragia, não por causa daquela lesão a princípio, mas como ele era hemofílico, deu uma hemorragia e ele veio a falecer. Estamos diante de uma causa superveniente relativamente independente. Mas ele só lesionou, você deve estar me perguntando. Morreu por causa do quê? Da hemorragia. Mas essa hemorragia se deu devido a quê? Ele tinha uma doença. Só que o sujeito A conhecia, o sujeito B sabia disso. Então estamos diante. E o que ele responde? Se deve estar... Cleverson, me conte o que ele vai responder diante dessa situação. Pelas lesões, então? Não. Aqui sim estamos diante de um homicídio. Percebeu? São questões práticas e usuais e que acontece com mais frequência do que se imagina. Não é só esses exemplos tradicionais, clássicos, que tem pelas doutrinas e pelas apostilas de cursinhos.
São coisas que acontecem realmente na prática e que muitas vezes você tem que fazer essa análise, essa busca em torno do nexo causal. Ver se faz sentido ou não. Ver até onde ele pode responder. E aí, dá margem à acusação para demonstrar sua versão e dá margem à defesa para comparar uma a outra e dá margem à equiparação do estado do juiz de análise em busca da verdade. São conceitos, são demonstrações que fazem com que a justiça prevaleça cada vez mais em busca da verdade. São técnicas que auxiliam o magistrado, que auxiliam o promotor, que auxiliam a defesa para que a justiça seja feita. Agora, há de se fazer o seguinte análise. Diante pontos, esses apontamentos que eu fiz, derradeiramente eu falo sobre uma exceção a isso considerado como causa superveniente, relativamente independente. Por si só, produz o resultado e o agente responde pelo resultado, mas apenas pelo o que causou. É aquela exceção que eu te demonstrei lá em cima, lá no início, já da ambulância. Essa é a exceção, porque a relativamente é essa que eu demonstrei há pouco. Esses são dicas, são análises que a gente busca nas doutrinas para trazer aqui, para a gente poder abrir um debate, expor um manifesto. Contudo, derradeiramente, esses dois elementos do fato típico, o resultado e o nexo causal. Questões práticas trouxemos aqui, mas de suma importância para continuarmos no estudo a partir do próximo vídeo.